Que Vida a Vida está de volta. Depois de uma semana, eu tenho certeza que como eu estava já com saudade de estar aqui com vocês, provavelmente vocês também já estavam com saudade de estar conosco, né? A gente tem produzido material, entrega do ponto de vista de programa, eu tenho certeza que tem sido relevante, importante, para você ter um momento de descontração e muito mais do que isso. Um momento onde, de fato, você vai se conectar a testemunhos, e testemunhos esses que demonstram que a nossa jornada aqui nessa terra, ela é com propósito. Nenhum de nós que, de fato, viemos para esse mundo, viemos viver sem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Então, a gente tem trazido aqui para o Que Vida Vida pessoas que trazem o seu testemunho e que demonstram de que vale a pena viver por propósito. Mas eu tenho dito, só vive o propósito quem suporta o processo. Se você não suporta o processo, você não vai viver o propósito. Então hoje eu trago aqui o pastor Silvio. Pastor Silvio é uma pessoa que eu já o conheço, né? Silvio Rodrigues. Nós já nos conhecemos e a gente já esteve junto em algumas ações que de fato apontam para o princípio e para o reino. E é com muita alegria que eu te recebo aqui, pastor Silvio. Seja bem-vindo ao Que Vida a Vida. Obrigado, pastor Alcemir Pantaleão. Que alegria estar aqui, receber esse convite para mim, muito honroso. E, claro, compartilhar esse momento daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e através de nós, né, pastor? Muito obrigado. Então, pastor Silvio, a gente tem, os nossos telespectadores já devem estar assim, acostumados, né? A gente tem uma máxima aqui no Que Vida a Vida, quando a gente traz de fato um pastor, né, ou qualquer outra pessoa, atrás de qualquer função que eu ocupar, seja ela do ponto de vista secular, um advogado, um médico, né, um pastor, um padre, né, tem um ser humano, tem uma pessoa, né? O médico pode ser um excelente médico, ele está lá, né, salvando vidas, né, nas cirurgias mais complicadas que sejam, mas quando ele vai para casa, ele deixa o DR lá em casa, ele não é o médico, ali ele é o pai, é o filho, né, é o avô, porque ele tem um CPF, ele tem uma identidade pessoal. E nós também somos assim. Antes de sermos pastores, nós somos pessoas que temos família, que temos filhos, esposa. Fala pra gente, quem é o Silvio Rodrigues? Ok, pastor, muito bem. Eu começar rapidamente, talvez aí em poucos minutos, falar um pouco da infância. Aqui você está à vontade, meu irmão. Ok, obrigado. Eu nasci no lar espírita, fui criado, inclusive, dentro do local onde estava construída a nossa casa. Havia ali um terreiro, né, espírita, e ali eu fui criado naquele ambiente. Aprendi logo na infância a tocar o atabaque, fazia ali a Temos função. alguma coisa em comum já, hein? Pastor. Eu já passei por essa seara aí também. E ali eu tive uma infância marcada, né, pelos os registros conturbados da infância, porque era, naquele momento, uma situação muito difícil e uma família. Meu pai é um homem muito trabalhador, mas ele estava sendo consumido pelos vícios e também pelos guias, né, aqueles espíritos malignos que às vezes atormentavam não apenas ele, mas toda a família. E aquilo durou por muito tempo. Tive uma infância roubada, porque logo com 6 anos de idade comecei a trabalhar. Trabalhar com 6 anos? 6 anos de idade. Uma criança, trabalhava o quê? Mão de obra mesmo, pesada? Mão de obra, eu comecei vendendo picolé, engraxando sapato. Rapaz, a nossa história é muito parecida, hein? Parecida, né? E buscava lenha, né, ia até a mata. Sou mineiro, nasci numa cidade chamada Caratinga, estado de Minas, no interior, e buscava lenha para ajudar, né, a confecção lá, fazer os alimentos, enfim. Não tinha nem botijão de gás, não, era na lenha mesmo. Era, eu lembro que quando ainda passava a roupa com ferro à brasa. Meu Deus do céu. Não é bom nem falar da nossa idade não, pastor. Mas, pastor, aos 16 anos, Deus mudou a minha vida. Amém. Eu costumo dizer, foi a virada de chave. A virada de chave. Agora, quando eu digo que eu tive a infância roubada, quando eu tinha meus 11 anos, para fazer a 6ª série, por exemplo, eu fiz durante 3 anos, pastor, e não concluí nenhum deles, porque eu faltava à escola para brincar. Sim. Porque na minha infância, eu não tinha condições de brincar, tinha que trabalhar. Então eu faltava à escola, matava a aula para ir brincar. O que depois, posteriormente, me fez muita falta
E aí eu tive que voltar aos estudos. Mas aos 16 anos eu tive um encontro maravilhoso, com esse Cristo, com esse Senhor transformador. Lá em Minas Gerais, em Caratinga? Lá em Minas Gerais. Uma noite, no dia 11 de junho de 1986. Amém. Tive um encontro marcante e ali, graças a Deus, a minha vida nós temos mais foi coisa em transformada. comum, porque eu me converti também. Assim, a gente costuma dizer que o filho de crente, ele não é crente, né? Eu venho de uma família que também era espírita, meu avô era espírita, eu também, como você, eu também passei lá por essa sessão dos atabaques e etc., mas eu ia para a escola bíblica dominical, porque meus pais eram evangélicos, né? Então, assim, eu vivia nessa mescla. E quando foi em junho, exatamente no dia 11 de junho, mas de 83, 3 anos antes eu estava me convertendo. Mas aí segue, aí você se converte. Converti, de imediato, já Deus, assim, abençoou de uma forma plena. 16 anos você tinha? 16 anos de idade. E comecei a ativo no ministério. Com 16 anos já fui separado no Ministério Jovem para estar inserido ali, tocando instrumento. Né? Comecei, você é músico também? Eu sou um curioso, né? Sou um curioso. Mas interessante que enquanto lá atrás eu tocava o atabaque, quando eu comecei a louvar ao Senhor de fato, aí eu fui aprendendo a tocar um pouco de teclado, de violão, de bateria, contrabaixo. Então o Espírito Santo me trouxe para esta via tão maravilhosa. E aos 16 anos foi a minha transformação, conforme eu disse. Depois comecei a dirigir congregação, pastor. Olha que bênção. Com 17 anos de idade, lá no interior de Minas. Que bênção, meu irmão. Comecei era responsável por uma congregação no interior. E aí cresci nesse ambiente agradável, fui para o seminário, enfim. E me tornei um homem abençoado por Deus, pai de família. Hoje eu tenho 7 filhos, 6 casados. Amém. Graças a Deus, 3 deles eu fiz o casamento. E graças a Deus, para mim uma bênção, casei com uma bênção de Deus, uma mulher, a Érica Zamprogno, que é capixaba. Vim de Minas e Deus me deu essa grande bênção aqui nesse estado. E hoje estou pastoreando com muita alegria, exerço outras atividades, mas estou pastoreando a Igreja Evangélica Batista ali no bairro Santa Teresa, onde o Senhor tem nos confiado este trabalho tão pleno, tão maravilhoso. Pastor, de repente o senhor passa essa infância, uma infância trabalhando, uma infância que na realidade a sua infância acaba sendo, aspas, aí, roubada, né, por conta de uma necessidade, forçada no sentido de trabalhar, mas você ressignifica, tem esse encontro com o Senhor. O que te traz para o Espírito Santo? A minha vinda para o Espírito Santo foi um momento de mudança radical. Eu estava na lama, distante de Deus. E disse para minha mãe, estou indo para o estado do Espírito Santo. Ela disse assim, aguarda um pouco. Foi para o quarto, minha mãe, mulher de Deus, e foi para o quarto orar. E ela voltou com a Bíblia aberta e disse assim, olha, pode ir porque Deus é contigo. E veio o contexto bíblico. Eis que hoje eu ponho diante de vós o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Escolhe, pois, o caminho da bênção e da vida, porque certamente te abençoarei na terra, o qual passas a possuir do outro lado do Jordão. Se tão certamente ouvir os meus mandamentos, guardarem os meus estatutos, te abençoarei na terra, qual passas a possuir. Se não, certamente morrerás. Depois de uma palavra dessa, meu irmão, você não tem outra escolha, né? Não tive outra escolha. Então isso foi a mola propulsora. Me alavancou, me trouxe para esse estado e eu cheguei aqui com força, com gás e mais do que isso, uma aliança renovada com Cristo. Amém. A peça fundamental. Eu faço um devocional no meu Instagram, depois o nosso amigo irmão Edgar vai fazer o favor de botar a legenda aqui do meu Instagram. Já tem 3 anos que faço. E hoje pela manhã eu falava exatamente isso. Eu faço de segunda a sexta, de 7h15 até 7h40 da manhã. Tem pessoas de vários estados que acompanham. E hoje eu falava exatamente sobre isso, pastor, da importância que nós temos em qualquer decisão, seja ela micro ou macro, pequena ou grande, seja ela relevante ou irrelevante, tomarmos a decisão de consultar a vontade de Deus. Como é importante a gente andar debaixo da agenda dos céus. Não é verdade? Porque quando a gente anda debaixo da agenda dos céus, não tem como dar errado, né? O Senhor vai à nossa frente, a palavra que você recebeu, as portas se abrem. Então eu atribuo ao fato de Deus te trazer até aqui
com essa linda família formada, seus filhos servos de Deus, ao seu lado, a sua esposa do seu lado, porque lá atrás, a tua mãe, que era a intercessora da tua vida, foi diante da presença daquele que tudo pode e consultou a vontade dele. O que você diria para os jovens que estão ouvindo aqui agora, que de fato não têm ouvido o conselho de uma mãe, que não têm dado crédito à importância de uma palavra de um pai? O que você diria para os nossos jovens agora? Primeiramente, o lugar mais seguro onde você pode estar, enquanto você estiver à sombra do Onipotente, você estará guardado, estará seguro. Amém. O lugar mais seguro, pastor, é a sombra do Onipotente. E segundo, ouve o conselho de papai e de mamãe. Embora há quem diga que esse conselho fosse bom, ninguém daria. Mas a Bíblia nos orienta, inclusive aos pais, né? Nos orienta a ensinar o filho no caminho a qual deve andar. Mas você que é filho, você que é jovem, você que é uma moça cheia de sonhos, de projetos, não deixe se contaminar com as coisas do mundo. Não, você nasceu para vencer, você nasceu para prosperar, você nasceu para não apenas ser abençoado ou abençoada, mas você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser alguém diferenciado, cheio da graça de Deus. Então, corra de más companhias, corra de conselhos errados. Aliás, a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Corra, porque aquele provérbio que a gente tanto ouve falar, estava no lugar errado, na hora errada, né? Então, muitas coisas acontecem porque justamente estava no lugar errado, na hora errada. Então, o lugar mais seguro que se deve estar é debaixo da sombra do Onipotente. Amém. Que Vida a Vida está recebendo aqui hoje meu amigo, o pastor Silvio Rodrigues, é pastor da Igreja Evangélica Batista em Santa Teresa, no bairro Santa Teresa, em Vitória, Espírito Santo. Ele compartilhou um pouco conosco nesse primeiro bloco sobre a sua infância, sobre essa transição de fé que ele fez, sobre essa orientação dos céus, no sentido de ouvir uma orientação divina da sua mãe com relação à sua vinda para o Espírito Santo. E agora, no segundo bloco, pastor, você vai falar um pouco desse seu chamado ministerial. Como é que aconteceu isso? Como foi que você se conectou e entendeu que Deus o havia chamado para cumprir um propósito de servir como pastor? E como você tem desenvolvido o seu ministério ali no bairro Santa Teresa e Vitória? Fique com a gente aí, é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta e o pastor vai continuar dando esse seu testemunho relevante para cada um de nós, telespectadores. Olá, meu nome é Isabela, sou psicóloga e hoje começamos um quadro muito especial, o Viver Plenamente. É um espaço destinado para breves reflexões, onde você vai poder falar sobre sua vida, seu relacionamento e todo o seu sentimento. Por isso eu te convido agora, para o que você está fazendo, esvazie a sua mente, respire fundo, sinta o ar que está dentro de você. Parece simples, não é? Mas muitas vezes só damos valor ao ar que está dentro da gente quando vamos parar numa cama de hospital. Te convido também agora a olhar para quem está ao teu lado. Dê um breve sorriso para ela. Diga para ela que ela é especial para você, que você ama. Você só tem o momento do hoje para fazer isso. Agradeça a Deus pela sua vida e pela vida das pessoas que estão à sua volta.
Parece tudo muito simples isso que eu estou falando. Mas saiba que a grande maioria das pessoas que procuram hoje as clínicas psicológicas é por causa da carência emocional. Elas entram com a queixa de qualidade de vida, mas no fundo, o que falta é motivação para viver. São pessoas que muitas vezes estão presas no futuro, crescem e são instruídas desde criança a viver com foco no futuro. Estudam, fazem carreira, casam, família, tudo com foco no amanhã. Mas e o hoje? E a qualidade do hoje? E a vida que nós estamos vivendo agora? Vamos fazer uma breve reflexão. Um lavrador, ele tem lá a sua terra, a sua colheita. Ele pega a semente, vai para a terra e lança a semente na terra. Imagina se ele faz isso de qualquer jeito. Ele vai colher sim. Mas será que o que ele vai colher no futuro será com a qualidade que ele espera? Da mesma forma a nossa vida. Se nós não fizermos com calma agora o nosso presente, não cuidarmos da terra, das pessoas, de quem nós temos, com calma, o que será que nós vamos colher no nosso futuro? O que será que vamos encontrar no amanhã? A palavra de Deus fala o seguinte: há um tempo para cada coisa. Há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. Como você está administrando o seu tempo do hoje? Como está a sua qualidade de vida hoje com o que você tem? Esquece um pouco o seu futuro. Ele é importante, sim, mas viva melhor o seu presente. Viva o agora. Olhe para agora. Respire mais. Sorria mais. Ame mais. Pense nisso. Até o nosso próximo programa. Estamos de volta no Que Vida a Vida. Estamos recebendo aqui meu amigo pastor Silvio Rodrigues, pastor da Igreja Evangélica Batista em bairro Santa Teresa Vitória. Compartilhou um pouco da jornada que o trouxe até aqui, né, da forma com que ele transicionou todas essas suas fases, desde a sua infância, uma infância difícil, trabalhando, mas uma infância que o trouxe até aqui de forma vencedora e madura. Eu acredito muito que esse processo pelo qual você passou te trouxe maturidade, não é verdade, pastor? Porque isso nos amadurece, né? As pessoas às vezes encaram uma infância difícil, um momento difícil, como algo ruim. Não. Deus permitiu para te amadurecer, concorda comigo? Concordo plenamente, pastor, claro. E nós fomos forjados no fogo, né? Forjado no fogo. É. Essa galera de hoje está precisando um pouco ser forjada no fogo, né, pastor? Esses meninos aí acostumados a criado com Toddy, com Nescau, precisa ser forjado um pouco no fogo, né? Eu tenho um filho de 11 anos que, de certa forma, está sendo forjado no fogo. Amém, amém. Está sendo forjado no fogo, mas com muito amor, né? Porque não existe amor sem disciplina, embora exista disciplina sem amor, sem né? Amor. Falei isso ontem na igreja onde sou pastor, que assim, o pai corrige o filho é que ama. O pai que ama o filho não faz tudo aquilo que o filho quer. Ele faz dentro da medida e quando precisar de correção, corrige, porque amor de pai é correção. O pai que corrige o filho não vai ter problema com ele lá adulto, não é verdade? Verdade. Meu filho mais novo é advogado e trabalhou na área criminal, né? E quando você vai para os presídios, todo mundo que está ali é filho. E que vieram de uma família disfuncional e que possivelmente, na sua maioria, não generalizando, em algum momento, em alguma estação, faltou a correção. Em algum momento faltou o pai apertar um pouquinho mais o parafuso, não é verdade? Mas pastor, o senhor estava falando aqui dessa sua vinda para o Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo, de entender que Deus o estava trazendo. Quando foi que de fato o senhor entendeu o seu chamado ministerial? Eu entendi o meu chamado ainda muito novo, pastor. Aos 16 anos, eu já sabia muito bem, quando eu fiz um desafio a um colega, hoje pastor, lá em Minas Gerais, pastor José Maria, meu amigo, porque eu estava tão convicto, porque eu estava frequentando já os cultos naquela igreja, e o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração, e eu disse para ele assim, olha, se hoje, porventura, 6 pessoas se converterem, eu serei o 7º.
Mas uma mensagem pregada naquela noite foi tão direcionada e alcançou o meu coração de uma forma que eu não iria esperar os 6 primeiros. Eu já estava decidido, pastor, Amém. a levantar as minhas mãos. Porém, Deus é maravilhoso, Deus é pleno. Ele nos surpreende a cada dia, a cada momento. Antes que eu levantasse a mão, rapidamente já tinham 6 jovens lá na frente. Amém. Se convertendo. Então, ali, eu sabia, embora durante esta caminhada cristã, pastor, aconteceram alguns deslizes, caí de cara no chão, desculpe essa expressão cara, mas foi literalmente, me lambiei todo, mas eu levantei a cabeça e disse, olha, não dá, não existe outro caminho, eu tenho que permanecer, estar de pé, e convicto daquilo que Deus fizera, quando eu tinha 16 anos de idade, mudando a minha vida. Amém. Amém. E aí, de repente, isso vem para o Espírito Santo, mas, de fato, essa sua consagração para o ministério se deu quando? No ano de 2000. Eu cheguei aqui em 96, trabalhava na igreja como evangelista, tinha um ministério evangelista, e ainda evangelista fui convidado, inclusive, quero fazer menção ao apóstolo Jair de Oliveira, grande líder. Meu amigo, gosto muito dele. Com muito respeito, né? Claro, é um homem, um ícone nesse estado. Eu fui trabalhar e ali ser moldado, né, na instrumentalidade ali do apóstolo Jair de Oliveira, fiquei com ele durante muitos anos, pastoreei a sede durante 6 anos, pastor, e ali aprendendo sobre liderança com ele, um líder nato. Excelente professor você teve. Excelente. E ali na prática, aprendi muitas coisas boas, e depois aprove Deus nos conduzir também, nos permitir estar hoje, onde nós estamos no Ministério Batista, desde o ano de 2006, né, onde nós iniciamos o Ministério Batista, e hoje o qual faço parte, desde 2006. Você me disse que tem 6 filhos, homens e mulheres, todos? 7 filhos, professor. 7? 7. Eu tenho, são 3 moças e 4 rapazes. Tem algum deles com chamado ministerial? Já Sim, aí? todos eles. Amém. Todos eles. Por exemplo, a família filho, sacerdotal. O mais velho tem 38 anos, pastor, ele é pastor. Olha que bênção. Tenho outros 2 nos Estados Unidos, são músicos, moram nos Estados Unidos, servem ao Senhor ali, né? Os 2 fazem parte do Ministério de Louvor. A minha filha também toca, aliás, dança no Ministério de Dança, ela participa, é ativa no Ministério de Dança, e o mais novo de 11 anos também está caminhando aí na bateria. E os outros também estão chegando. Tem preço que paga isso não, né? Graças a Deus. Não tem preço que paga isso não, né? Graças e a família na presença do Senhor. Pastor, o senhor se arriscou aí também pela área das escritas, né? O senhor escreveu alguns livros. Como é que se deu isso aí? Fala pra gente um pouco sobre esse projeto. Pastor, eu percebi um dia a falta dos estudos, quando eu liguei para minha mãe, e aí numa conversa com ela eu disse para ela o seguinte, mãe, aquelas varadas que a senhora errou, que não se acertaram, estão fazendo muita falta. Boa, boa. Eu fui corrigindo a vara, literalmente. E aquela coisa de criança... A vara da primeira infância. A vara da primeira infância. Tá? Não estou fazendo aqui apologia para que não, de maneira nenhuma, nenhum de nós. Isso. Mas, pastor, valeu a pena. Sim. Na minha vida valeu a pena. E aí, quando eu voltei para os estudos, né, voltei a estudar já depois de 25 anos de idade, comecei a estudar, fiz um reconhecimento acadêmico no curso de teologia, depois ali comecei a escrever. Geralmente a gente vai para a caneta, fazer os esboços de sermão, que me ajudou muito, aqueles esboços de sermões. Na época não tinha... não tinha hoje o tablet, não, né? como hoje o tablet, né, pastor? E aí comecei a escrever e também, claro, tirava os hinos, que na época também não existia essa facilidade hoje do Ctrl+C, Ctrl+V, então tinha que às vezes ouvir uma música, tirar a melodia, e aquilo me aguçou a ideia de escrever. E aí eu passei por um momento, pastor, que vale a pena salientar, um momento muito difícil, hoje nós chamamos do mal do século XXI, depressão, ansiedade, o estresse. E eu tive um momento, com 20 anos de idade, eu passei por uma crise de ansiedade, de depressão terrível, onde eu fiquei encostado pelo INSS, recebendo ali um auxílio do INSS durante muito tempo, e que me também levou a fazer algumas sessões, e ali me aguçou a ideia de estudar psicanálise. Isso. Então, aí nós juntamos aquele desejo de conhecer um pouco a si mesmo, né, me conhecer, e ali escrevia bastante, como eu gosto muito de escrever, hoje eu converso geralmente, estou rabiscando alguma coisa,
E aí me trouxe a ideia de escrever alguns títulos. Sim, quais são esses títulos que você viu? Hoje nós temos o carro-chefe, que é Temperamentos e Relacionamento, voltado... Podia ter trazido um exemplar de cada um aqui, né? Para a gente apresentar. Nós estamos na terceira tiragem, porém está esgotado. E para mim foi uma surpresa muito grande, de fato, hoje estar aqui. Agradeço a Deus, claro, Amém. E ao Senhor por estar aqui. Mas veja bem, Temperamentos e Relacionamentos é o nosso carro-chefe, que fala sobre conhecer-se a si mesmo, né? Ninguém consegue fazer outro feliz se não estiver feliz. Muito bom. Né? Então é o autoconhecimento. Ali a gente pega uma teoria hipocrática, trazendo ali a teoria dos temperamentos. Eu faço uma combinação de 12 temperamentos com esse objetivo de autoconhecimento e no final a gente traz uma abordagem bíblica falando sobre, né, o fruto do Espírito. Então, a mansidão, domínio próprio, temperança, que é um fruto que está relacionado comigo mesmo, com cada um de nós, né? Então a gente tem alguns títulos como esse. Nós temos Perdido na Casa do Pai, como eu trabalhava muito na área do louvor, como líder do louvor, atuava muito nessa área, e aí percebi às vezes a igreja perdida, enquanto o ministério do louvor estava pleno, os músicos plenos, adorando, e de repente a igreja estava perdida. E aí eu escrevi esse título, Perdido na Casa do Pai. Vamos buscar por que estava acontecendo, que a igreja estava perdida. Escrevi um outro título chamado Esta Ovelha Tem Nome, baseado na passagem, na parábola das 100 ovelhas. Uma ovelha chamada família. Então, esta ovelha tem nome. Direcionado à família. E dentro desses, também outros títulos. Passou voltado também para o Ministério Pastoral. Eu escrevi Adultério Espiritual. Apaixonado pela noiva errada. Interessante, muito interessante. Que interessante. fala de pastores e líderes que se apaixonam pela igreja, pela obra, esquecem a família. Interessante, muito interessante. Um assunto relevante. Aliás, dos títulos em que você fala aí, essa abordagem que traz o aspecto da questão da importância da família, né, que é a ovelha que de fato precisa da melhor atenção, porque não adianta ganhar o mundo e perder a família, né? Eu acredito que o sacerdócio nosso, em primeiro lugar, está a nossa família. A gente precisa entender isso de fato na essência. E o segundo é essa questão que, na realidade, eles se complementam, né? Justamente. Acaba que um complementa o outro, né? Apaixonado pela noiva errada. Todos os títulos, os quais você já disse aqui, eles assim, já aguçam em mim a vontade de lê-los, sabe? E se alguém quiser adquirir algum deles, como é que faz? Então hoje tem o meu Instagram, né? Sim. Você vai deixar o arroba, depois a gente vai botar. Justamente. A gente vai botar aí no painel. Mas sim, continua. Aí você me disse alguns títulos, faltou alguns? Então, tem outro título, por exemplo, Inveja, Possessão Demoníaca. Sentimento maligno, gerado no coração de Lúcifer. Vontade própria, né? Esse orgulho, prepotência. E são alguns dos títulos que... Já tem dois aí para já também sair aí, você me disse, né? Temos sim. Pastor, diante desse cenário que se apresenta nos dias atuais, né, um tempo onde as pessoas acabam... É um tempo onde a humanidade está totalmente conectada, mas quando a gente para fazer uma análise comportamental, a gente vê que a sociedade está doente, e doente do ponto de vista emocional. O que o senhor atribui a isso? Nós vivemos hoje, já disse um pouco antes, sobre os males do século XXI. Mas existe um mal terrível chamado burnout, que é a síndrome de burnout. Veja bem, a depressão está associada ao passado. O estresse está associado ao presente. A ansiedade associada ao futuro. É boa. E com isso a indústria farmacêutica... Enriquecendo. Vai enriquecendo. A brincar da esquina, 2 farmácias. O meu medo, sabe o que é? É de chegar lá no céu e encontrar uma farmácia por lá. Brincadeira à parte, desculpa. E pastor... Ou de não ter uma farmácia lá. Mas ou existe. De encontrar ou de não ter. E brincadeira, o grande problema, pastor, é aquele que ele realiza o automedicamento. Sim. Ele se automedica, né, e de repente está contaminando o corpo, que é templo do Espírito Santo. Rede social, né? Doutor Google. Doutor Google, doutor ChatGPT. Né? Isso é muito sério, é grave. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas o que o senhor atribui a esse adoecimento emocional da humanidade? Ansiedade, depressão, síndrome de... O que o senhor atribui a isso? Atribui isso à falta de Cristo.
Falta de Cristo. Raiz de Jessé. Por que a falta de Cristo? Pastor, eu fiquei durante quase um ano, eu sofria de histeria, e alguns médicos pensavam que era um ataque de epilepsia. Cheguei a tomar alguns medicamentos, psicocedin, trofanil, Ocadil, Lexotan, Valium, Cardenal. Nenhum deles resolveram o meu problema. Meu problema foi resolvido o dia que eu clamei por Jesus. Não estou dizendo para você que toma um medicamento que deve abandonar, nada disso. Até porque você não abandonou, foi um processo, né? Foi um processo. Um processo. E quem fez a retirada foram os médicos. Amém. Os médicos. Amém. A partir daquele momento que foi descoberto que eu não precisava mais de medicamento. Mas Jesus entrou de fato e fez uma limpeza, tirou toda a sujeira do organismo, e hoje eu não preciso, graças a Deus, pastor, glória a Deus, de nenhum medicamento mais, graças Amém. a Deus. Recebemos aqui no Que Vida Vida o pastor Silvio Rodrigues, é pastor da IEBV, Igreja Evangélica Batista, no bairro Santa Teresa, em Vitória. Compartilhou um pouco da jornada que o trouxe até aqui e, de fato, aonde ele está, na geografia onde ele está, como Deus tem impactado vidas, pessoas, e como Deus tem dado a ele uma família funcional que tem servido ao reino. Pastor, uma alegria te receber, uma alegria estar contigo. Volte mais vezes aqui à tua casa, sinta-se à vontade e fique à vontade para deixar uma palavra final para os nossos telespectadores. Muito obrigado, pastor. Nós estamos ali na região, no bairro Santa Teresa, onde funciona ali também um centro de treinamento da MIRC, que é uma casa missionária, o Resgatados para Cristo, pastor Sidney. Já esteve aqui conosco? Já teve? Já. Que bom. E ali nós funciona um CT, um centro de treinamento, onde a gente faz um trabalho evangelístico, atuamos também com projeto social. Enfim, a igreja é de dentro para fora. Nós buscamos, com a fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo, nós buscamos exercer este propósito, cumprir o propósito de Deus. Que você também entenda o propósito de Deus sobre a sua vida e deixe-se ser uma bênção nas mãos do Senhor e na vida das pessoas. Que Vida Vida recebeu o pastor Silvio Rodrigues. Fica ligado com a gente volta semana que vem com outro programa para abençoar a sua vida. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.